pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Programação 1 da Universidade Federal de Lavras. O tema da aula de hoje é Algoritmos e raciocínio para a resolução de problemas. Vejamos o conceito de algoritmos. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica e finita de instruções que devem ser seguidas para a resolução de um problema ou execução de uma determinada tarefa. Ao longo do nosso dia, podemos dizer que executamos diversos algoritmos que seguem essa ideia de instruções ordenadas. Por exemplo, preparar um bolo seguindo uma receita, trocar um pneu furado, preparar um miojo, resolver equações. Na matemática, nós aprendemos que para resolver equações devemos seguir algumas regras e essas regras têm ordem para serem executadas. Por exemplo, devemos resolver primeiro as chaves, os colchetes, os parênteses e que algumas operações têm precedência sobre a outra. Então, dessa forma, resolver equações também é um exemplo de algoritmo. No nosso curso, na computação, nós adotamos que um algoritmo é um procedimento bem definido que recebe um ou mais valores de entrada que serão processados para produzir um conjunto de valores de saída. Temos aqui o exemplo do algoritmo para o cálculo da equação b² menos 4ac, que é uma equação bem conhecida por todos nós. E aqui os passos para resolver essa equação. Então, o primeiro passo seria identificar o valor da variável b. O segundo passo, elevar b à segunda potência. Na sequência, identificar o valor de a. Depois, identificar o valor de c. Multiplicar 4 por a e por c. E, por fim, subtrair o valor obtido no segundo passo com o resultado da quinta etapa. Então, se aplicarmos nessa sequência essas instruções, vamos conseguir resolver a equação b² menos 4ac. Bom, um algoritmo ele deve ter algumas características, Algumas delas eu coloquei resumidamente aqui para vocês. Cada passo do algoritmo deve ser uma instrução que possa ser realizada. A ordem dos passos ela deve ser pré-determinada, ou seja, essa ordem ela é conhecida antes da execução do algoritmo. As instruções não podem ser ambíguas, elas têm que estar claramente definidas. E um algoritmo deve ter um fim. Para representar algoritmos, nós temos algumas formas. As formas mais conhecidas são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e aquela que é mais utilizada nos cursos de introdução aos algoritmos. Bem, a descrição narrativa ela utiliza a linguagem natural, por exemplo, a própria língua portuguesa. Ela é utilizada para especificar os passos da realização de uma tarefa. Então, temos um exemplo bem simples aqui, trocar uma lâmpada, o algoritmo para trocar uma lâmpada. O primeiro passo seria pegar a lâmpada nova, segundo passo, trocar a lâmpada velha. Podemos observar que nessa forma de representação não temos muitos detalhes explícitos, como preciso de uma escada, verificamos se de fato a lâmpada está queimada. Então, para algumas pessoas, esse tipo de representação não é tão completa e dá espaço para muita ambiguidade, causando problemas de interpretação que depois vai dificultar a transposição desse algoritmo para um programa em si. Uma outra forma são o uso de fluxogramas. Fluxograma utilizam símbolos gráficos para representar ações ou as instruções a serem seguidas. Para alguns autores, a representação na forma de fluxograma ela é mais simples porque são utilizados símbolos padronizados. Mas ainda assim podemos observar, pelo exemplo que eu vou explicar, que alguns detalhes também faltam nessa representação. Temos aqui o exemplo trocar uma lâmpada, onde o primeiro passo é a lâmpada não funciona, a setinha indica a sequência da execução, ou seja, qual será o próximo passo. Então, em amarelo, a gente tem uma pergunta, ou seja, uma decisão. A lâmpada estava plugada? Se não, você vai seguir para o passo plugar a lâmpada. Se a resposta for sim, você vai perguntar, o bulbo queimou? Se a resposta for sim, então troque o bulbo. Se a resposta for não, comprar uma lâmpada nova.
E a forma de representação chamada pseudocódigo é uma das mais utilizadas. Ela utiliza um conjunto de palavras reservadas de modo que possibilita maior formalismo e clareza, além de facilitar a tradução do algoritmo para um programa em si, né, utilizando uma linguagem de programação. Essa forma de representação ela se aproxima bastante à forma como o programa em si ficará no final. Temos aqui um exemplo para achar o maior entre dois números. Na primeira parte, nós temos ali o var, onde estão declaradas as variáveis que serão utilizadas ao longo desse algoritmo, as variáveis e o tipo de cada uma delas, ou seja, que informação elas vão guardar. E entre o bloco início e fim, nós temos o algoritmo em si, que deveria ser executado em sequência. Então, no primeiro passo, ler ou identificar o valor da variável num 1 e da variável num 2. Na sequência, nós temos uma pergunta, né, uma condição. Se o número de 1 for maior do que o número 2, num 2, então a variável maior recebe no 1. Se não, a variável maior recebe num 2. Finaliza-se essa decisão, né, esse bloco de decisão, e por final escreva o maior, que é escrever na tela. Nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas que cada uma dessas instruções seria o que acontece no computador quando você executa cada uma delas. Bom, então nós falamos de algoritmo, o conceito de algoritmo, uma sequência de instruções bem definidas para resolver um problema. Agora vamos ver o conceito de programa. O que é algoritmo, por que ele difere do programa? Então, um programa é nada mais do que uma coleção de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador e vai ser escrito em uma linguagem de programação. Então, sim, resumidamente, um programa é a formalização de um algoritmo. Para isso, nós vamos precisar de linguagem de programação. Então, o que são linguagens de programação? São métodos padronizados para comunicar instruções a um computador. Como uma outra linguagem, as linguagens de programação também possuem regras, e são regras sintáticas, léxicas e semânticas, para representar um programa. Então, assim como na língua portuguesa, nós sabemos que para iniciar uma frase eu tenho que iniciar com letra maiúscula, nós vamos ver que num programa existe também alguma regrinha de como que eu devo começar uma instrução e de como ela deve terminar. São exemplos de linguagem de programação: Pascal, Java, C++, Perl, Python. Python está em destaque porque será a linguagem adotada neste curso, né? Existem muitas outras linguagens. Para resolver esses algoritmos, né, para resolver os algoritmos e depois formalizar na forma de um programa, nós dizemos que nós temos à disposição três estruturas. São elas a estrutura sequencial, condicional e a estrutura iterativa, né, de repetição. Na estrutura sequencial, as instruções são realizadas sequencialmente, uma após a outra, sem que ocorram desvios no fluxo de execução. Tá? Então, linha após linha. Na estrutura condicional, ela é utilizada quando existe a necessidade de verificar condições para determinar quais instruções serão ou não executadas. No caso do exemplo de verificar se a variável num era maior do que num 2, ali eu tinha uma condição, né? E essa condição causa um desvio na execução do programa. Então, uma condição é uma pergunta que vai retornar um verdadeiro ou falso, sim ou não. Alguma coisa desse tipo. A outra estrutura é de repetição, que ela é utilizada quando um trecho de programa ou até mesmo um programa inteiro precisa ser executado repetidamente, até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, estruturas de repetição, elas serão muito utilizadas ao longo deste curso. Agora vejamos os passos para construir um programa. Qual é a linha de raciocínio que você precisa para escrever o seu algoritmo ou o programa? Então, no primeiro passo, você deve levantar todas as saídas exigidas na especificação do problema. Por exemplo, no caso do b ao quadrado menos 4ac, qual que é o resultado esperado dessa operação? No passo 2, você deve levantar todas as entradas citadas na especificação do problema. Então, para resolver b ao quadrado menos 4ac, quais variáveis estão envolvidas na solução desse problema? No caso, seriam os valores de A, B e C. No passo 3, verificar se é necessário gerar valores intermediários. Então, dependendo do problema,
para você chegar na solução final, você precisa fazer alguns cálculos no meio do caminho, né? Cálculos ou outro tipo de operação, outro tipo de processamento. No passo 4, você deve definir as operações e transformações necessárias para, dadas entradas e valores gerados internamente, produzir as saídas específicas. Por exemplo, em algum problema você deve converter quilômetros para metros, metros para centímetros, porque você quer ter um resultado em centímetros. Então, essas operações são, esse tipo de conversão seriam passos intermediários. No passo 5, você deve elaborar casos de teste para resolver para o problema, ou seja, definir valores de entrada e seus respectivos valores de saída. Ou seja, você deve testar o seu algoritmo, ver se aquela sua solução ela vai atender todas as possibilidades, né, dada uma entrada, qual que é a saída esperada. No passo 6, você vai codificar o algoritmo em uma linguagem de programação, que, como nós falamos aqui nesse curso, será Python. E no passo 7, você já tem o seu programa em si, você vai testar cada passo desse programa, verificando se todas as entradas foram bem definidas e todos os passos intermediários estão funcionando corretamente para você chegar no resultado final. Bem, pessoal, na aula de hoje sobre algoritmos de raciocínio para a resolução de problemas, era isso que nós tínhamos para apresentar e até a próxima aula.